Olá, boa noite. Estamos aqui hoje, neste encontro, aqui para conversar um pouquinho sobre o avesso da liberdade. Tema esse que está presente no livro psicografado por Hamed, A Imensidão dos Sentidos. De início, eu vou pedir só um instantinho para a gente silenciar o coração, para a gente se conectar com a equipe espiritual desta casa, com o nosso mentor Hamed, que nos auxilia no desenvolvimento de todos os trabalhos desta casa. E assim vamos dar início. Nesse capítulo, chamado O Avesso da Liberdade, o que Hamed nos apresenta enquanto avesso da liberdade é uma conduta controladora. E diante disso, quando a gente pensa numa pessoa que está tomada dessa conduta, a gente considera que são pessoas que têm um comportamento que constrange, que domina e que impõe. Conscientes ou não, essas pessoas tentam forçar e conduzir os acontecimentos na direção daquilo que elas querem que aconteça. Então, de certa maneira, o indivíduo precisa se sentir numa condição em que os acontecimentos e as circunstâncias estejam sobre o poder e a gestão dele. Porque diante disso, quando a coisa está da maneira com que eu gostaria ou da forma com que eu sei operar uma situação, eu sinto uma certa segurança. Uma falsa segurança, né? Porque não é algo genuíno, porque essencialmente eu tô tendo que manipular uma situação para que ela se dê num formato que me é favorável, para que eu me sinta bem. E diante disso, por vezes eu manipulo uma situação, mas por vezes é um comportamento de controle que também opera sobre uma outra pessoa. Então, eu também manipulo algumas formas de lidar com o outro, de modo que ele oferte a mim aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, ou que eu gostaria que ele se comportasse. Para ter todo este manejo, porque nós somos razão e emoção, para eu ter todo esse lugar onde eu posso articular a situação de modo que seja como eu espero, eu tenho que tomar uma distância dos meus sentimentos, porque diferente da razão, os sentimentos são um lugar muito mais subjetivo. Nos sentimentos a gente encontra muito menos a capacidade de manipular e de manejar. Então, no fundo, quando a gente está numa dimensão, numa energia muito controladora, uma tendência que a gente possui é de se afastar ao máximo do afeto e do sentimento, porque o sentimento pode vir e pode alterar a minha percepção de uma maneira que eu não consiga sustentar aquilo que a minha racionalidade impôs. Então, o sentimento é algo que eu tento impedir e conter a todo tempo. Diante dessa questão com o afeto, com o sentimento, eu vou para a razão. E aí tudo vai ganhando uma ordenação e uma lógica que a minha cabeça construiu, de modo que eu possa operar melhor aquilo que eu quero. E o sentimento, para além de ser uma interferência negativa na direção do que eu preciso realizar e organizar, o sentimento ele traz uma coisa que é desafiador, que é a sensação de vulnerabilidade. E para quem tem muita resistência ao sentir as emoções, tá aí um lugar de muita suscetibilidade, de insegurança, de ameaça. Porque no sentir eu acesso camadas em mim que não necessariamente eu atendo aquilo que me é racional ou estratégico. Às vezes eu vou em lugares sensíveis e até mais frágeis, considerando a minha história.
Então, numa energia de controle, a gente se distancia dos sentimentos, porque existe muito medo de ser usado, de ser maltratado, ou até mesmo de ser desmascarado. O controlador é alguém que contém muito os seus sentimentos e as suas sensações. Entende que nesse lugar ele fica exposto, ele perde a importância que ele tanto busca ter. E nessa questão onde eu preciso ocupar uma racionalidade, não é incomum que exista uma necessidade de se apropriar de uma organização, de uma lógica. E para isso, eu estou dizendo aqui que tem um jeito certo de fazer. O controlador, ele está o tempo todo nos lembrando a maneira com que as coisas precisam ser feitas, o caminho que precisa ser encontrado, e diante disso, perde-se muito em espontaneidade, porque é no espontâneo e no emocional que é possível viver camadas do nosso ser, razão pela qual a gente inclusive está aqui encarnado. É na emoção, é na espontaneidade que nos é possível acessar elementos do nosso ser e do nosso espírito. Porque a racionalidade, ela é um elemento que nos auxilia nessa encarnação, mas depositar toda uma existência com base na mente e na racionalidade é um lugar que empobrece, é um lugar que restringe. A gente precisa da mente porque ela é um recurso organizador para a realidade que a gente vive, mas acreditar que ela é o eixo, que ela é o caminho, que ela é o centro do nosso modo de existir, é perder muito em sentido e força. Nós essencialmente estamos encarnados e parte do nosso processo, do nosso percurso é de se desenvolver no campo emocional, no campo afetivo. E se eu estou tão tomada pelo controle, eu ajo na intencionalidade da mente o tempo todo. E isso pode acontecer, a gente às vezes, tem figuras mais óbvias no lugar de controle, e porque o fazem de maneira mais assertiva, autoritária, impositiva. Mas existe uma forma de controle que também se manifesta e que cabe aqui a nossa atenção, seja quando a gente se comporta dessa maneira, ou seja quando a gente é alvo de... Porque por vezes o controlador, ele pode ser uma figura muito educada e muito sutil, de modo que o outro vai fazendo e encaminhando do jeito que ele quer. Ou tem uma outra forma também, que é a condição da vítima. Entendo que as pessoas vivem condições desafiadoras e complicadas, mas quando estamos na condição de vítima ou estamos muito vitimizados por uma situação, de alguma forma estamos numa energia controladora. Porque será que quando eu me vitimizo e me fragilizo, eu não toco o outro de uma maneira de modo que eu acabo obtendo aquilo que eu quero? Então existe o autoritário que impõe sua vontade, que esbraveja, que ali está posto e está claro. Mas e essa perspectiva da vítima, do comportamento mais passivo, que nos toma numa condição de fragilidade e acaba convencendo a gente de que não custa nada? E por vezes não custa, mas na recorrência, na frequência, será que não custa? Os controladores, eles podem ter consciência ou não desta tendência que os habita. Por vezes não tem. Por vezes não tem porque a fundo o controlador, ele não é alguém ruim.
Na verdade, o controlador é alguém leigo de si, alguém com pouco conhecimento de si, porque como ele se afasta o máximo possível dos afetos para poder dar conta daquilo que vem ao encontro dele, ele não se conhece, então ele precisa garantir que o mundo opere da maneira que lhe é mais confortável, porque se o acontecimento foge do trilho ou do que lhe é habitual, ele não sabe lidar. Se ele for convocado a uma situação de uma maneira mais emocional e afetiva, ele não sabe lidar. Então, o controlador coloca muita energia para manejar dentro daquilo que é esperado e para isso gasta uma energia enorme. É de um desgaste energético tamanho, porque a vida não pode correr ou fluir de uma maneira mais orgânica e natural, porque para o controlador, ou quando estamos numa energia controladora, fluir num caminho natural pode ser perigoso, porque pode ter como desfecho uma possibilidade, um lugar que eu desconheço. Eu sou psicóloga clínica, então não é incomum que atendendo aos pacientes, mesmo quando alguém está no momento inicial de envolvimento, de enamoramento, está lá gostando de uma pessoa, mesmo vivendo uma situação muito agradável, às vezes os pacientes falam para mim, não sei se eu consigo, porque do momento em que eu me relaciono com o outro e gosto dele, eu estou vivendo uma condição muito arriscada. Do momento que eu me sinto envolvido e gostando de alguém, eu estou numa condição de vulnerabilidade. Por mais que o outro me transmita confiança e carinho, quando se trata do outro, é um outro universo de possibilidades, de mudanças. Então, se relacionar é algo muito prazeroso, afetivo, mas uma condição que te convoca na vulnerabilidade. Eu tive um professor que ele fazia uma metáfora muito bonita a essa experiência do se relacionar, e ele dizia que se relacionar é viver à beira do abismo, porque o outro pode ir embora e a gente fica numa situação de vazio. Mas ainda que seja algo desafiador e arriscado, qual é o sentido da vida se não for esse? Se relacionar, ser marcado pelo afeto e pelo sentimento em relação ao outro. Então, viver uma realidade e uma vida onde eu preciso evitar a vulnerabilidade me impede de coisas tão valiosas e importantes. Me faz abrir mão, ou pelo menos evitar coisas que são tão valiosas. No livro A Imensidão dos Sentidos, nesse capítulo, ele vai dizendo de alguns comportamentos que o controlador desenvolve para poder lidar com esse modo operante que ele vai estabelecendo nas relações e nos fatos. Então, muitas vezes, os controladores satisfazem as suas necessidades de poder por sentirem um enorme vazio. Então, quanto mais a minha necessidade de poder sobre o outro, sobre uma situação, talvez dali a gente possa ver uma condição de vazio, porque está faltando afeto para poder viver aquilo de uma maneira mais branda, mais pacífica. O controlador, ele idealiza tanto uma imagem de perfeição e de desempenho que no fundo ele se olha de uma forma muito depreciativa. Porque se tudo tem que ser tão vinculado a um desempenho, a uma conduta, e inevitavelmente a gente falta, quanto a fundo o controlador se vê num lugar de falta. Quanto controlar para aqueles que são mais frágeis é um jeito de evitar uma condição de humilhação, de condenação.
E por fim, os controladores